Olha, homem, ele nunca foi ruim, mas nunca foi mesmo. O homem, ele nunca foi ruim. E eu tive um respiro aqui nessa cidade, foram os homens, que estavam dizendo coisas muito esquisitas ao meu respeito. E aqui, em Niterói, uma moça de 20, 25 anos, prostituta, ela obrigatoriamente passa na mão de delegado, polícia, batalhão inteiro e todos os políticos da cidade, homens públicos, juízes, promotores, tudo aposentado e da ativa. O negócio é assim que funciona. E eles ficaram intrigados, porque a minha aparência sendo amplamente divulgada em prostitutas e eles não tiveram acesso a mim, nenhum deles. Só escroque dizendo que teve alguma coisa comigo. Escroque. E os homens da polícia, políticos, são pessoas bem cuidadas, higiênicas. Tinha uma coisa estranha, né? Testemunha falsa, para macular a minha pessoa. Então, os homens são pessoas excelentes. Os homens, eu me nego. Só quando eu quero fazer alguma distinção, assim como usou a Bíblia, eu me nego a chamar cafetão de homem. Às vezes tem que identificar o gênero, fazer a distinção, sim, mas intimamente não é o que eu quero dizer. Mas não é mesmo. Eles são ótimos homens, ótimos, excelentes. E olha, nós precisamos deles. E eles estão sendo assassinados, casando com prostituta direto, morrendo, não alcançando as posições, deixando as posições para tipos como estão nesses países aí, oprimindo as mulheres, tá? As mulheres brasileiras, elas são incríveis. E ele começou a observar que a gente estava atrapalhando o negócio dele. Isso começou desde a época da mamãe. Entende? Que nós estávamos, e eu não preciso ser tão explícita, nós estávamos atrapalhando o negócio dele com a nossa superioridade às prostitutas. Porque ele começou a imitar a minha aparência, mas o resultado, o efeito não é o mesmo. Que é um clone. É um clone, uma cópia, sem efeito. Porque eu fui criada pela mão de Deus. Esses clones, as cópias, são criados pela mão de Satanás, né? Então não tem um efeito. E ele observou que as mulheres tradicionais da minha família estavam atrapalhando o negócio dele, trazendo a realidade da mulher tradicional brasileira que ele não queria que fosse conhecida. Ele logo emplacou a prostituta dele e dominou o cenário mundial com as prostitutas brasileiras, com um comportamento esquisito, hipócrita. Elas atuam hipócrita, elas falam de família, imitam nossas posturas, mas chega lá na hora se comporta igual um transexual, que não tem o efeito. E muitas com muita aparência, igual a nossa aparência de mulher tradicional. Então, o cafetão, ele começou a observar que nós estávamos atrapalhando o negócio dele. E eu também não sabia que eu também estava atrapalhando o negócio dele, porque ele tinha que implantar uma pessoa junto comigo e eu escolhendo. Mas eu não sei, senti uma coisa tão negativa, uma coisa maligna. Não sei, não gostei do olhar dele para mim, uma coisa estranha. Não sei, parece que ele não gosta de mulher, parece que ele não gosta de mim. Eu vi um mal nos olhos dele. Ai, não sei, E eu tô fazendo isso, assim, tô dando minhas reações, entendeu? Eu não sei, eu senti uma coisa, parece que depois eu detectei que só um grupo é que vinha tentar alguma coisa comigo. Um grupo só de gêneros masculinos. Aí depois eu fiquei sabendo que era o cafetão que mandava, que era só gente da exploração sexual que tinha acesso à minha pessoa, porque os homens estavam sendo impedidos até de saber que era eu. Que eu passava por eles tinham uma reação,
Aí eles iam direto no cafetão, uma moça bonita, bem cuidada, inteligente. E assim eles achavam que era do cafetão. Ele começou a fazer cartaz das prostitutas dele através da minha pessoa. Aí elas iam e elas não tinham efeito. Foi quando ele decidiu botar estimulante sexual em todas os comércios de Niterói, né? Aí, quando a prostituta dá aquela entrada, que é a nossa entrada triunfal, né? Toda mulher, né? Aí tudo ele bota o estimulante para achar que... E os homens todos tomando cerveja achavam que era instantâneo. Nunca foi. Você não tem esse efeito com a prostituta. Por isso que ela é prostituta, por isso que ela tem pouco valor. Porque ela precisa fazer aquilo que um transexual também precisa fazer, né? Senão ela não vai obter o resultado. E é o que Freud chama de invertido. Eles me sabotaram na faculdade da Anhanguera, porque eu fiz um trabalho sobre isso. Pois os livros de Freud, eles vieram na minha mão, sabe? Como é que é, né? Aí levei os livros científicos de Freud. Aí comecei a ler Freud e encontrei um termo científico. Invertido. Eles são invertidos. A grande mulher é a mulher brasileira, não é a prostituta. E a gente precisa fazer essa distinção rápido, porque isso está trazendo problemas gravíssimos para o nosso país. É a mulher, eu sou a mulher brasileira, mas existem as prostitutas brasileiras e elas são todas invertidas. Todas elas são invertidas. Mas aí é difícil detectar, agora não tanto. Mas o homem mesmo tradicional, se ele não tomar nada, ele vai saber. Ele não pode comer nem beber nada da mão de cafetão. Nada. Quando eu fiquei sabendo dessa informação, que ele estava querendo, ele estava comprando fábricas, né? Fábricas de alimento, assim, de pessoas de famílias tradicionais, assim, alimento, ele foi comprando, sabe? Que ele estava querendo colocar nos alimentos já vindo de fábrica. Já vindo de fábrica, aí ele coloca o estimulante sexual, porque aí ele ganha dinheiro o dia inteiro. É só botar as prostitutas na rua, é só soltar a porta do inferno, abrir a porta do inferno e soltar as prostitutas na rua, que ele ganha dinheiro o dia inteiro, porque ele fica estimulando os homens sexualmente através dos alimentos. É o que ele faz para ganhar dinheiro. É um sórdido, né? Um calhorda. Então, a gente precisa se reunir, famílias tradicionais, homens, para a gente tirar ele do comércio. Ele não pode servir alimentos, não pode vender alimentos, nem comercializar. E se ele quiser também envenenar uma pessoa, ele faz isso. Eu fiquei muito desconfiada com aquele garoto do Todinho. Porque eu sei como é que faz o negócio. Eu fiquei muito desconfiada, porque ele tomou um todinho, queimou a garganta dele todinha. Eu fiquei compadecida com a situação. Eu fiquei muito desconfiada, porque eu conheço como eles fazem isso. Eles observam a gente, sabe os alimentos que a gente gosta. De quanto em quanto tempo a gente quer comer aquele alimento. E ele tem estratégias para isso, nas prateleiras e tudo mais. Tem estratégia para isso. Por isso que eu quero tirar ele rápido do setor alimentício, rápido. Tirar o explorador sexual e prostituta dos setores alimentícios rápido. Eles não podem trabalhar com alimento e nem bebida. E vou também implantar uma lei. Eu vou tirar ele dos centros urbanos, porque o homem precisa estar com a mente livre, porque muitos trabalham dirigindo, outros trabalham com medicina, eles não podem ficar estimulados sexualmente o dia inteiro. Ele tem que se concentrar no que ele faz. Certo? Sexo é ótimo, maravilhoso, Deus que fez, né? Mas tem hora certa e lugar certo e pessoa certa para ser feito. Não é assim como o cafetão e a prostituta estão fazendo. Nós vamos reeducar o nosso povo. Nosso povo já é educado, já conhece, é porque é muito incentivado as coisas erradas, mas o nosso povo é bom, muito bom, e gosta do que é certo. Eles sabem que eu estou falando é certo.
Então eu vou tirar ele dos centros urbanos e tirar ele por evitar que os homens fiquem ali tomando alimentos, porque a mulher tem um efeito sexual, lógico que tem, mas eu tô bem comportada, eu estou vestida, eu não fiz nada demais, entendeu? É a reação natural, homem e mulher, isso acontece, e é assim mesmo que funciona, certo? Mas ele não pode ser estimulado artificialmente, porque ele só vai sentir isso pelas mulheres íntegras, pelas mulheres honestas e dignas. Se não sou eu a mulher para ele, mas ele sabe que tá tudo bem com ele sexualmente, e ele sabe que ele pode encontrar a mulher dele. Pode ser eu, pode ser outra mulher. Entendeu? Tradicional. Ele não pode ficar um homem saudável, inteligente, que está ajudando o nosso país. Ele não pode ficar na mão do cafetão e da prostituta. Porque eu sou uma mulher de confiança dele. Mesmo casada, solteira, eu serei uma mulher de confiança dos homens. E mulheres tradicionais. Eu sou de confiança. Então, se ele reagiu a mim, ele não está em perigo. Ele não está em perigo. Mas se forçar essa reação, que ele só vai ter com a mulher tradicional, só. Ele não vai ter isso com a prostituta. E aí? Ela força com química para imitar, porque eles começaram a imitar. E forçar os homens a consumir químicas para ficar estimulado sexualmente o dia inteiro, para o cafetão encher o bolso de dinheiro. Não. Eu vou tirar ele do setor alimentício. Eu vou ter que fazer isso. E tirar ele dos centros urbanos. Rápido. Homem não precisa ser estimulado sexualmente. Ele reage. Ele não é doente como o cafetão que precisa disso. Ele reage, ele é bom no que faz. O cafetão que é uma porcaria. Para mim, que sou mulher tradicional, mas de repente ele é bom para prostituta. Sexualmente, eles têm um sexo parecido, são invertidos, e de repente eles consideram até o nosso fraco. Porque a gente não gosta de coisas estranhas, né? Inadequadas. Aí pode até... E tem prostituta mesmo que esperava mais dos homens. Coisas assim, tipo, ela gosta daquele negócio do Epstein. Elas gostam daquilo. E elas incentivam aquilo. E muitas incentivam tanto que até morrem no ato sexual porque ela gosta da sensação da morte. Porque dá prazer. Tanto ele como ela. Porque ela é a morte, a prostituta. E é um prazer que eles têm com a morte, com a dor, com o sofrimento, com a angústia. Isso tudo é transmitido no sexo, angústia. Isso é sexo de psicopata, tá? Do crime organizado. Eles procuravam elas para desafogar. Porque às vezes eles tinham era matador de aluguel. Aí ele ganhava dinheiro. Até vi um rapaz que eu gosto demais dele nos filmes. Os filmes dele são ótimos. Ele é um matador, uma coisa horrível. Mas ele é bom no que faz o filme, né? O personagem. E ele é um bom, excelente ator. E ele tem uma presença no vídeo fenomenal. Eu já entrei em algumas lives com ele, mas ele nunca respondeu nada que eu falei. Mas tudo bem, continuo gostando dele. E aí, os filmes dele são ótimos. E aí, o que acontece? Ele fez um filme, eu tava vendo, aí ele era matador, ele matava assim, uma coisa assustadora, como é que ele é? Ele é careca, loiro, ele é uma boa pinta, ele, como diz os homens, né? Ele é lindo, bonito, né? Aí, ele é matador, e aí, o que acontece? Ele matou daquele jeito que ele faz, né? E ele ganhou dinheiro, né? Sabe onde ele foi? Pro prostíbulo. Ele encontrou uma prostituta que parecia costumeira e deu uma parte para ela do dinheiro. Ela sabia da uma origem daquele dinheiro. Todas sabem. Entendeu o que eu quero dizer?
É sexo para psicopata. Psicopata. Que depois que ele comete os crimes, que ele tá com aquele dinheiro, ele se alivia assim, dessa forma. E ela tem métodos para ativar ele. E nós, mulheres da família tradicional, nunca tivemos valor para esses criminosos, mas nunca. Ela sempre andou com eles porque ela é que sabe fazer essas coisas. Entendeu? De transexual, ela que sabe fazer. Entendeu? Porque eles têm esse negócio. Não é uma deficiência para eles, entre eles. Não é. Mas aí quando eu comecei a pesquisar, que Freud já tinha pesquisado isso, aí a professora que era do negócio, né? Ela tinha um dragão enorme nas costas, fiquei assustada. Ela é estilo Maria Rita, a ex-estilo, a ex do Roberto Carlos. Ela era estilo aquilo, cabelinho, altura, branquinha, era estilo aquilo ali. Aí ela parecia uma pessoa, assim, porque a tatuagem ainda tem um aspecto, assim, criminoso, marginal. Ainda determinados tipos você fica, assim, homens muito fortes, policiais, você entende. Lutadoras, essas coisas. Mas, às vezes, uns tipos, assim, femininos, aí você, assim, até se assusta, porque ela tinha um estilo de pessoa muito certinha, e com a tatuagem, eu acho que é isso que eu tô querendo dizer. E aí ela tinha uma tatuagem enorme, eu vi umas partes assim, que era da blusa, né? Aí que ela tava escrevendo no quadro, aí eu falei, nossa, que tatuagem é essa? As costas todas, duas que eu conheci com tatuagem nas costas todas. Uma era beija-flor, que foi Bruna, e essa professora. Aí ela tava lá, né? Aí eu fiz o trabalho, que era a prévia do TCC, estava aprendendo a fazer TCC. E pesquisei, ela não gostou do meu trabalho, não. E quando eu entreguei, ela já sabia o que estava no meu trabalho. Isso é que eu fiquei impressionada, porque eles pesquisavam no computador que eu usava, entendeu? É isso aí, entendeu? Então eu fiz esse trabalho, foi muito, assim, muito dedicada nesse trabalho, sabe? De Freud. E aí descobri esse termo invertido, que era um termo usual. Era usual. E teve uma novela da Globo, que eu vi uma cena, novela de época, com uma menina bem lourinha. E parece que muito baixinha ela. Porque na televisão você já vê que ela era, tipo, a pouca altura. Mas muito simpática ela. Ela fez uma moça tradicional que se perdeu, né? Ela se perdeu na época, se dizia que ela teve sexo, acho que antes de casamento, uma coisa assim. Mas tinha outro rapaz que gostava dela e atrapalhava a vida dela. Eles chegaram a falar desse termo invertido. Esse é termo que se usava na década de 30, 20. Eles são invertidos. Então, o que eu quero dizer? Nós, mulheres, nunca fomos interessantes para esses caras, esses homens. Realmente as prostitutas têm os métodos, porque eles são invertidos. Eles são invertidos. Vocês devem ter cuidado com isso, os homens devem ter cuidado. Para você não ficar dependente da prostituta, né? Porque se você ficar dependente dela, por exemplo, você já detectou como é que é o negócio. Porque isso vem se perdendo. O capetão vem fazendo marketing da prostituta. E as posturas de prostitutas, dança, jeito, aquilo, ela dança de prostituta, a gente não faz isso. Aquilo é roupa. A Bíblia já falava que tem roupa de prostituta, adorno de prostituta, tem maquiagem, que eu acrescento, tem a maquiagem de prostituta, tem jeito, tem fala de prostituta, comportamento específico, a Bíblia fala que ela tem comportamento específico. Mesmo que ela engane se posando de mulher tradicional, lá na hora você vai ver que ela é prostituta. Você vai olhar e você vai ver o engano ali na tua frente. Porque você é um semideus. Então você vai ver o engano ali na tua frente, dançando, se requebrando ali. Na hora da lingerie você já vai ver quem ela é. Tô dizendo que tem que usar calçola, não, que essas doentes
dessa gente da prostituição vai ficar falando isso de mim. Não é isso não que eu tô falando. Tem cada lingerie linda e muito comportada. Não é isso que eu tô falando. Mas na hora da lingerie você já vai ver muita coisa. Na hora do ato sexual você já vai ver outra coisa importante para você saber que ela é mau caráter. Mau caráter. Duas caras. Tem nada disso. No quarto vale tudo, certo? Entre o homem e a mulher, mas nada de satanismo, né? Não vale satanismo, pelo amor de Deus. Então eles todos são sim, mas eles precisam de uma estrutura para eles desenvolverem, entendeu? Então eles criam mini estruturas, É o prostíbulo, só de pessoas coniventes, é uma ilha, às vezes é uma fazenda, às vezes é um sítio. Eles criam mini estruturas de apoio a eles, para eles extravasarem quem eles são, porque na sociedade tradicional ainda não é de domínio deles completamente, entendeu? Então eles vão criando mini fortaleza, para ele poder atuar com a natureza dele. Aí quando chega na mídia, eles se mascaram de pessoas tradicionais para enganar nossos entendimentos ou obter alguma vantagem com a gente, da família tradicional. Normalmente votos. Que é voto para depois trair a sociedade e implantar tudo prostíbulo. Sua filha não vai conseguir emprego, sua filha não vai conseguir casar, sua filha não vai conseguir ter amigos. E é isso que vai acontecer, porque eles são super corporativistas e eles, onde estão, eles vai corporativar aquele ambiente só de gente deles. Aí a sua filha vai parecer que ela é errada, que ela é maluca, que ela é doida. Porque sua filha está falando coisa que não confere. Está tendo atitudes estranhas. O homem parou o carro. O que a sua filhinha linda deve fazer? Entrar no carro e seguir esse homem desconhecido para onde ele quiser ir. E lá sua filha deve fazer tudo com ele. Onde ele levar, sua filha deve ir. É a cartilha do cafetol. É isso que ele ensina as jovens a fazer. E se a sua filha não fizer? Ela é doida, ela é maluca. Então é o momento de nós nos fortalecermos politicamente, socialmente, religiosamente. Não aceitar eles. De jeito nenhum.